Mais uma vez, boa noite. É muito bom participar dessa semana de oração que tem tanto nos abençoado. E hoje nós vamos falar no tema uma oração surpreendente, dentro do tema geral, orações notáveis. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Evangelho de Jesus, conforme Marcos escreveu, capítulo 10, a partir do versículo 46. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, seja uma grande bênção na vida dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor, que colocou essa palavra no meu coração, age através do Espírito Santo de maneira livre a cada coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nos dias conturbados que vivemos, nós temos de fato acreditado na eficácia da oração. Você que participa dessa semana de oração, que está aí contemplando, prestando este culto, dá um sinal muito positivo que sim, afinal de contas estamos em semana de oração. Meus irmãos, nós precisamos entender a necessidade da oração. Vamos ilustrar isso de uma maneira bem simples e prática. Tampe a sua respiração, prenda a sua respiração. Você com certeza, dependendo do seu porte físico, vai conseguir ficar 5 segundos com a sua respiração simplesmente parada. De repente você tem um porte maior, vai ficar 1 minuto. Mas a verdade é que nós não conseguimos ficar sem respirar. A oração para a nossa vida espiritual deve ter o mesmo nível de importância, de necessidade. Nós temos a necessidade de orar. A oração é o respirar da nossa vida espiritual. E o tema, orações notáveis. O que significa notável? Algo notável é digno de atenção, algo que merece apreço. Algo que chama a atenção, algo que se destaca em seus méritos. E ontem nós verificamos marcas dessas orações notáveis, dessas orações que fazem diferença. E hoje nós vamos contemplar uma oração sem dúvida notável. A oração de um homem que estava totalmente debilitado. Um homem que vivia uma situação dramática. Este homem faz uma oração notável e surpreendente. Jesus estava saindo da cidade de Jericó. Uma multidão o acompanhava. Nós tínhamos barulho, empurra-empurra, confusão. E este homem viu e enxergou uma oportunidade única. E nós vamos ver alguns aspectos do porquê essa oração foi surpreendente. Em primeiro lugar, primeiro aspecto surpreendente, nós temos aqui um homem fragilizado, mas que mostra determinação. Aquele homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele percebe que Cristo está passando. Ele ouviu o alvoroço, não conseguia saber, porque era cego, onde exatamente Jesus estava.
Sim, mas ele estava determinado e começou a orar, começou a clamar de maneira surpreendente. Um detalhe que é óbvio, mas que vale a pena a gente mencionar: aquele homem era cego, mas não era surdo. Estava atento a tudo o que estava acontecendo. E Jesus, passando ali, a multidão o apertava, a multidão o seguia, a multidão fazia barulho. O homem era cego, mas não era mudo. Por isso que ele falava, por isso que ele clamava. Meus irmãos, nós não podemos permitir que os nossos problemas nos impeçam de orar. De repente, um desânimo tem impedido você de orar. Em nome de Jesus, clame, ore, faça uma oração notável em nome de Jesus. O cego não permitiu que a sua cegueira o impedisse de orar. Ele usou os outros sentidos para aproveitar a oportunidade. Nós não podemos nos permitir que as circunstâncias nos impeçam de orar. A situação é difícil, sim, mas não importa o que aconteça, a nossa vida de oração precisa sempre estar em dia, a nossa vida de oração precisa estar em alta, não importa o que aconteça, temos que falar com Deus. E debilidades, dificuldades, servem muitas vezes para impulsionar a nossa vida espiritual. E outra, meus irmãos, as dificuldades nos fazem reconhecer quem nós somos e quem Jesus é, conforme nós ouvimos ontem. Nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida e reconhecer a sua soberania. Para isso acontecer, temos que reconhecer a nossa miserabilidade. E as dificuldades nos mostram a nossa miserabilidade. A pessoa pode ser a mais rica do mundo. Diante de uma doença, diante de um problema, ela enxerga a sua miserabilidade. Nós temos tantas pessoas que têm muito dinheiro, mas que o dinheiro não serve para absolutamente nada diante da morte. Por isso que precisamos reconhecer quem somos e quem Jesus Cristo é. Meus irmãos, vamos seguir o exemplo deste homem que, em meio a tanta dificuldade, mostrou determinação. Sim, essa oração foi surpreendente porque este homem estava fragilizado, mas mesmo assim mostrou determinação. Um segundo aspecto interessante: este homem estava defasado, mas mostrou conhecimento. O homem era cego, nós não sabemos se este homem era cego de nascença. A palavra de Deus não nos dá este detalhe. Estudando a história, o historiador Flávio Josefo afirma que ele era filho de um general, e que esse general era muito duro. Quando esse general morreu, arrancaram os olhos deste cego aqui chamado Bartimeu. Mas nós não sabemos. Fato é que pessoas com deficiência eram marginalizadas. Essas pessoas eram jogadas na sarjeta. E este homem tinha defasagem de conhecimento, com certeza. Ele não tinha acesso a absolutamente nada. Mas a verdade é que ele sabia o que precisava saber. E a oração notável dele nos mostra isso claramente. Ele diz: Jesus, Filho de Davi. Repare que quando ele clama por Jesus, enfatizando a linhagem real, ele tinha o conhecimento claro de quem Jesus era. Ele sabia que Jesus era a profecia cumprida que Isaías profetizou. E, irmãos, os fariseus tinham tanto estudo, estudavam, conheciam a lei, mas não conheciam o principal, que era Jesus Cristo. Aquele homem, o cego Bartimeu, não tinha conhecimento de muita coisa por suas limitações físicas, mas conhecia o principal, que era Jesus. E o maior conhecimento de todos que podemos ter é o de Jesus.
E um outro detalhe interessante nessa oração é o pedido dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oração dele foi essa: tem misericórdia de mim. Ou seja, ele sabia que Jesus era o detentor de toda a misericórdia. E Jesus é misericordioso, uma de suas características tão importantes, porque ele se importa, ele compartilha com os sentimentos das pessoas, ele se comunica com os sentimentos das pessoas, ele sente. Tudo isso é compartilhado e Jesus é misericordioso, e aquele cego tinha este conhecimento, tanto que ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Este homem é específico, ele precisava de misericórdia, então ele clama por misericórdia. Nós precisamos ser específicos em nossas orações. E algo fantástico neste texto é que ele sabia que Jesus poderia dar a sua misericórdia em favor dele. Aquele cego tinha plena certeza. Só fazendo aqui uma menção importante, eu não estou dizendo que o conhecimento é ruim, não é, o conhecimento é bom, só que o conhecimento que transforma vidas é o conhecimento de Jesus. O conhecimento que muda, que transforma trevas em luz, o conhecimento que impede alguém que matava de matar novamente, aquele que vivia na prostituição, o conhecimento que impede ele de continuar nessa prática é o conhecimento de Jesus, mas sobretudo é o conhecimento que tira o homem do inferno, é o conhecimento acerca de Jesus, não um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. E nós devemos clamar para que Jesus cada vez mais brilhe mais em nossa vida. A pessoa pode conhecer ciência, pode conhecer tudo, se não conhecer Jesus, não faz diferença nenhuma em sua vida. E sabe qual é uma bênção? Que Cristo se permite conhecer. Cristo se colocou em uma posição em que nós conseguimos conhecê-lo. Ah, irmãos, como Jesus é maravilhoso. Ele se colocou em uma posição que a gente consegue alcançá-lo. Sua oração será notável se você conhecer Jesus. Eu me lembro de um senhor chamado Grécio, meu amigo até hoje. Este homem tinha conhecimentos teóricos acerca de Jesus. E ele, em determinados momentos, pedia oração. Éramos vizinhos, colocou um bilhete embaixo da minha porta uma vez, sua esposa falou: preciso de oração. Cheguei para ele e disse: você precisa orar por você mesmo, porque você, se não conhecer a Jesus, não vai conseguir resolver o seu problema. Passamos o plano da salvação e perguntei: você tem o desejo de receber a Cristo? Ele virou para mim e disse: vou pensar. O filho dele não acreditou. No outro dia, marcamos 21h, clamando a Deus com todas as forças, mobilizei todo mundo envolvido nessa história para que aquele homem não morresse naquele dia. E chegou a noite, e eu perguntei para ele: e aí, pensou? Ele falou: pensei, eu quero Jesus. E a fisionomia dele mudou completamente depois dessa declaração. Ou seja, quer fazer uma oração notável, você que ainda não tem certeza de sua salvação, você só vai conseguir isso conhecendo Jesus. Então, clame por Ele, clame para que Ele entre na sua vida nessa noite. E nós temos um terceiro aspecto surpreendente: um homem isolado que mostra resiliência. Aquele homem não tinha ninguém por ele. Aquele homem estava completamente sozinho na sarjeta de Jericó. E o que as pessoas estavam falando para ele? Cala a boca, para. Estavam repreendendo ele porque ele clamava. Se aquele homem tivesse dado ouvidos àquelas pessoas, e a palavra de Deus nos informa que eram muitas pessoas que estavam repreendendo ele, ele desanimaria. Mas o texto aqui mostra uma resiliência deste homem fabulosa.
Quanto mais as pessoas repreendiam ele, mais ele clamava, mais ele pedia. Irmãos, quem tem que ouvir a nossa oração é o Senhor. Quem precisa ver a nossa oração é Deus. A nossa oração traz essa questão do notável para Deus. Deus que precisa prestar atenção na nossa oração, não são os homens. Não são. Por isso, aquele homem focado no Senhor Jesus, clama, e clama, e clama mais. E interessante que ele clama de uma maneira como se sua vida dependesse disso, mas a verdade é que sua vida dependia disso. E isso nos traz um ensinamento, a nossa vida depende de oração, reafirmo nessa noite. Irmãos, essa oração deste homem me fez questionar sobre a minha vida de oração. Responda para você mesmo, assim como eu respondi para mim. Tenho orado como se minha vida dependesse disso? De fato, tenho me debruçado a falar com Deus, a agradecer a Deus pelos seus feitos, a derramar diante do Senhor as minhas necessidades, súplicas, limitações. Tenho me debruçado para orar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, uma das marcas que o nosso pastor pregou ontem. Como está a nossa vida de oração? Estamos orando como se nossa vida dependesse disso, porque sim, essa é uma característica que o cego Bartimeu apresentou, e isso falou muito comigo. Eu preciso enxergar a necessidade, assim como o meu corpo precisa do ar. Eu preciso, minha vida espiritual precisa de oração. Irmãos, precisamos ser completamente dependentes disso. E se quiserem nos chamar de alienados por termos uma vida de oração, que chamem. Se quiserem nos chamar de fanáticos religiosos porque somos de oração, que chamem. O importante é que sejamos homens e mulheres de oração, que sejamos uma igreja de oração. A oração te aproxima do Pai porque oramos em nome de Jesus. O pastor também falou isso ontem. Aliás, se você não assistiu, confira a mensagem de ontem. E diante disso tudo, qual foi o resultado dessa oração? A notabilidade por parte de Jesus. Jesus notou a oração notável daquele cego. Uma oração surpreendente, tudo contra, mas ele não se importou. Jesus para. Uma atitude de respeito. Já experimentou conversar com alguém que visivelmente apresenta pressa? Jesus não falou, chama ele, e continuou andando. Não, Jesus parou. Aquela oração chamou a atenção de Jesus, que é quem importa. Jesus parou, pediu para chamar aquele homem. Não sei se os que estavam mandando ele calar a boca foram os que falaram para ele, tem bom ânimo, o mestre te chama. Não sei. Mas o fato é que ele foi informado que Jesus o chamava. E eu fico imaginando o coração daquele homem, indo em direção a Jesus. Imagine você. O homem orou como se sua vida dependesse disso, e de repente a sua oração estava para ser atendida, o mestre chamou. Meus irmãos, quando nós orarmos a Deus, o nosso coração tem que criar essa emoção. O mestre vai me ouvir. O Senhor vai me ouvir. O Todo-Poderoso vai me ouvir. Nós temos que nos arrepiar ao pensar nisso. Não é qualquer um, é o Senhor, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que vai nos ouvir. E aquele homem vai, deixa sua capa para que nada o atrapalhasse e vai até Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça?
Eu ouvi alguém dizendo que essa foi uma declaração bem-humorada de Jesus. É óbvio que o cego queria ver, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que Jesus estava fazendo piadinha aqui com o cego, de jeito nenhum. O Senhor Jesus começa a criar um relacionamento. Jesus está dizendo para aquele cego: olha, a sua oração me chamou a atenção. Qual é o desejo do seu coração? Aquele homem então diz o que ele precisa. Irmãos, precisamos ser específicos. Um bandido está te assaltando, você vai falar: Senhor, obrigado. Não, Senhor, me livra desse bandido. Oração específica, a gente precisa disso. E aquele homem diz o seguinte: Senhor, que eu possa ver. Jesus então olha para ele e fala o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Surpreendente, um homem na sarjeta, tudo contra demonstrar uma fé que chama a atenção de Jesus, ou que chamou a atenção de Jesus. Irmãos, precisamos orar. Precisamos amar a palavra de Deus para que a nossa fé aumente. Precisamos. E Jesus olhou para a fé daquele homem e salvou aquele homem. E o que ele fez? Ao experimentar tamanha graça, ao experimentar tamanha misericórdia, ele pensou: eu não vou deixar de seguir esse Jesus nunca. E ele seguiu a Cristo. Meu irmão, o Senhor presta atenção na sua oração. Cristo está prestando atenção. Ore, sua vida, minha vida, nossa vida depende disso. Que Deus nos abençoe.